Bom dia, pessoal. Iniciando o bate-papo de abertura, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2016, aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trazendo as movimentações dos principais mercados nessa abertura de pregão. Tudo bem com os amigos? Espero que sim. Bate-papo de abertura, segunda-feira, já sei que o áudio está ruim. Agora sim, o áudio está bom. Maravilha. O pessoal pode me dar o feedback de como está o áudio de vídeo? Embora a princípio está tudo certinho. Legal. Então, vamos marcar a linha da água. Fechamento de sexta-feira, né? Perceba que a linha da água é a linha da água do dia e da semana também, né? Afinal de contas, hoje é segunda-feira. Só receber os feedbacks aqui. Perfeito, obrigado pessoal. Então, agora sim posso me concentrar na avaliação do mercado. Então tá aí, índice futuro operando em alta, num dia em que as principais bolsas também operam em alta, apesar da queda dos mercados asiáticos, né? A China caiu forte de novo, mas as bolsas europeias e os futuros americanos aí operam em alta, tá? Aqui também temos o futuro operando com quase 1%, formando aí o que chamamos de primeiro movimento. Então, aguardando a finalização do mesmo para buscar enquadramento dentro do modelo que a gente opera. Bem fácil traçar a resistência para o dia de hoje, né? A primeira resistência fica nesse topinho aqui do finzinho do pregão passado, 41.200, 41.160, essa zona aqui de preços, né? Se o mercado conseguir se libertar dessa faixa, tem mais de 500 pontos para andar até 41.635. Tá? Acima disso tem um gap a ser fechado. Então essas são as barreiras aí, caso o índice futuro resolva seguir recuperando, né, depois dessa forte pancada que o mercado sofreu aí na semana passada, mais fácil de observar aí no gráfico do Ibovespa. Lembrando que sexta-feira nós tivemos um blast-off no Ibovespa, né? Um candle pequeno em relação ao corpo. Então tudo para a gente ter um movimento mais amplo no pregão de hoje. Apenas para pontuar, índice futuro aguardando o primeiro movimento para atuar na compra e venda somente abaixo da linha da água, que seria a frustração completa de uma recuperação para o dia de hoje. E o dólar? Então temos na tela o gráfico diário do dólar, levemente negativo, tá? O dólar vai sentindo aquela zona de resistência dos 4.104 pontos, no intraday, retângulo que a gente marcou semana passada. Tá? Ali naquela faixa de preço nós tínhamos uma linha de referência, que era essa aqui. Tá? Linha de referência que foi testada semana passada. O suporte fica em 4.027, abaixo disso o mercado aciona uma simetria negativa, que pode jogar os preços para testar a LTA do canal. No intraday fica mais fácil observar o mini dólar, né? Tá aí o mini dólar. Percebam que dentro da nossa avaliação tivemos o dólar abrindo em gap de baixa, passando para cima da linha d'água, passando para baixo. Então, dentro da forma que a gente opera, de uma das formas que a gente opera, né, a que a gente segue de maneira mais limpa, digamos assim, a gente tem um dia Search and Destroy. O que é o dia Search and Destroy? É aquele dia, né, em que fica difícil determinar qual é a força dominante daquele pregão. O mercado abriu em gap de baixa, ou seja, a força dominante era vendedora. Aí o mercado passou para cima da linha d'água, a força dominante passou a ser compradora. Aí os preços passam para baixo da linha d'água de novo. Então, esse dia é um dia confuso, né? O melhor que a gente tem a fazer é ficar de fora e não tentar procurar pelo em ovo, né? Eu vejo o dólar indo em busca do suporte, tá? Embora venda não vejo por que fazer. Ó, a gente tem a mínima do dia 6 e a mínima do dia 4. Mínima do dia 6 e mínima do dia 8, perdão, em 4.035, que é onde o mercado está batendo agora. E logo abaixo já tem uma faixa de suporte. Então, para quem não usa gráficos curtinhos, aí não é um pregão válido para se colocar em risco. Os futuros são os DI futuro, né, os contratos de DI,
chamam atenção pela força compradora. Na quinta-feira o mercado tocou uma zona de suporte, fronteira 1 do gap que estava aberto desde o final de novembro. Deixou candle comprador, superou máxima. Apesar de estarmos em tendência de baixa no diário, né, o mercado recuperou naquele ponto, vingou a recuperação esperada a partir do candle. Agora o mercado já encontra a média móvel de 9, que é o primeiro obstáculo dentro da tendência de baixa vigente. Acima da média móvel de 9, a média móvel de 21 é o próximo objetivo. Tá? Frigir dos ovos, o que a gente acaba tendo aqui é um movimento lateral, né? Uma espécie de retângulo aí no gráfico diário. Milho, então observando aí as commodities, o milho que deu uma forte puxada aí na semana passada, né? Tivemos uma alta de quase 6%. Na quinta-feira a gente teve uma barra buying clímax, né? Uma barra grande, longe da média, com volume forte, tudo para iniciar algum tipo de correção, ou pelo menos para finalizar esse último movimento direcional. Sexta a gente teve a confirmação dessa expectativa, né? O mercado até acionou venda aqui por guerrilha. E hoje temos aí o milho estável. Quem opera por média móvel de 9 não está nem aí em qual é a expectativa para o milho, o que o mercado deve fazer, não se importa com isso. O cara que opera esse tipo de modelo, né, um modelo bem objetivo, vai sair fora quando a média virar para baixo. E ponto. O boi, BGI F16, é o contrato que vence então em janeiro, agora dia 30. A gente teve na semana passada, finalzinho, o mercado montando um fundo aí no gráfico diário, rompendo até uma linha de resistência inclinada, numa LTB mais curta, consolidando o suporte em R$ 149,30. O boi está aberto para buscar a faixa de 150. Quem opera por média móvel de 9 teve posição feita na quinta ou na superação da máxima de quinta na sexta-feira. Status ainda é comprado. De acordo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nos papéis que existem posições abertas pelos modelos operados. O primeiro deles é Ambev. Ambev tem saída programada na máxima dos dois últimos pregões. Por hora fica ali em 17,32, né, que é a máxima então de quinta. Entrada que foi feita aqui no dia 4. Provavelmente sair ali vai dar para pagar pelo menos o custo, né? É o trade de FI2 que está aberto. Pelo modelo de rompimento, a gente tem a Bradespar. BRAP4, que acionou a realização parcial ainda na sexta-feira, tá? Atingiu o ponto planejado. Aqui o bonito dessa operação é que foi com uma posição cheia, não foi com meia posição, né? Agora a gente já pode trazer um stop para cima da máxima de sexta. É um trade que, se o mercado não enlouquecer, aí não oferece mais risco. Nesse sentido, a gente tinha a HGTX, que já foi encerrada, né, na sexta. Há uma operação aberta em Itaúsa. Itaúsa deu uma operação no dia 4 de rompimento, mas ainda não fluiu. E também temos uma posição em Banrisul, BRCR6. Gerou venda na quinta-feira, ainda não fluiu também. Esses são os papéis aí que temos posição, tá? Banrisul lembra um triângulo descendente, né? A figura de continuação de tendência de baixa foi acionado tanto no gráfico ajustado como no não ajustado. A expectativa é, por um prazo maior, a continuidade do movimento baixista, assim como Itaúsa, assim que perdeu o suporte que foi desenhado no curtíssimo prazo em R$ 6,60. Legal. Já fizemos então um resumão aí da situação de mercado. A gente pode dar uma olhadinha nas aberturas do dia, tá? Vamos ver os papéis aí que estão chamando a atenção do ponto de vista comprador. Reside aí subindo mais de 8%, embora seja uma bicheira, né? Papel cotado em centavos, é difícil para esse tipo de ativo. MIUS 3, nada demais, né? Apesar de chamar atenção a variação percentual, no gráfico diário não vejo nada a fazer. Papel que diminuiu bastante a liquidez aí nos últimos períodos. Ponto a gente tem que monitorar é acima de 2,75. Vamos ver os papéis aí mais líquidos. A Vale operando em queda. A Vale, inclusive, pode gerar uma tática de guerrilha, né, na superação da máxima da primeira hora. Vamos ficar atento nesse sentido.
Itaú também uma abertura nada expressiva. Bradesco nada demais. Bradesco, assim como Vale, pode gerar uma tática de guerrilha a partir da superação da máxima da primeira hora. Banco do Brasil também operando em queda, mas nada demais para a volatilidade do papel. Setor de papel e celulose abrindo estável. Temos aí Fibra, SUSB próximo ao 0 a 0 com leve alta no caso da SUSB. Então, por hora, nenhum papel aí apresentando grandes movimentações nessa abertura. Antes de a gente iniciar a interação, lembro que nessa quinta-feira teremos aqui no auditório do nosso escritório em Porto Alegre um evento presencial, onde o Stormer e eu vou fazer uma pequena participação. Vamos falar sobre o que fazer nesse primeiro semestre de 2016, né? Esse ano tão desafiador aí que está começando, tá? Agora, nesta quinta-feira, às 20 horas, o evento online, né, vai ser transmitido, melhor, o link do evento vai ser enviado mais tarde para o pessoal que se cadastrar. Quem acompanha ao vivo, clica no chat, que está logo abaixo do vídeo, e quem acompanha a gravação pode observar o link para inscrição no evento na descrição do vídeo. Tá? Então deixa eu enviar o link aqui para o pessoal. Perfeitamente. Aí. Legal. Então vamos começar respondendo aqui a pergunta da Udila, né? Vlad, aquela operação de trava de alta com put na Vale ainda está aberta? Então, aqui a Vale do Rio Doce. Tá? Eu não lembro qual foi a operação que você está se referindo, Udila. Eu lembro que teve uma operação aqui, né? Nesse ponto aqui, que foi no começo do mês passado, né? Ok? No começo do mês passado. Eu costumo, quando eu trabalho com trava, eu costumo ou fechar no alvo, tudo, ok? Toda a trava, ou vou até o exercício, tá? É um dos dois, certo? É uma das duas condutas. Ela disse, chamou a atenção aqui que era do dia 15 de dezembro. Tá? Então quem trabalhou essa entrada aqui, né, provavelmente o mercado não chegou a oferecer ponto de saída, né? Então continua com a operação em aberto. Tá? O status seria em aberto. Essa aqui seria a última semana de vida. Provavelmente essa trava vai para o loss. Tá? Então trava de alta eu vou até o exercício. Se o mercado... Óbvio que eu vou fechar na última semana, né? Então não vou deixar dar exercício literalmente, né? É importante não deixar dar exercício, senão o custo operacional vai lá em cima. Maravilha. Seguindo. O JJ pede a avaliação aqui de Rapt 4. Se ela pode segurar acima dos R$2 nas próximas semanas. Bom, Rapt 4, se ela pode segurar? Bom, poder pode, né? Sempre tem essa... Nunca podemos dizer nunca, né? Ainda mais tratando de mercado financeiro. Aqui, no gráfico ajustado, a gente tem o papel tocando lá, né? Olha só. Aqui é o gráfico semanal. Né? É um suporte muito forte, JJ. Tá? É a mínima, simplesmente, aí dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Só um momentinho, pessoal. Pronto, pessoal, desculpa, precisei atender uma ligação aqui, agora tá tudo certo. Então dizia eu que a Randon, né, tá tocando aqui, esse aqui é o gráfico mensal, a mínima do ano de 2009, né, foi onde o mercado formou o fundo lá da crise de 2008. Tá? Aqui nesse ponto é esperado alguma recuperação, tá? Só que o mercado por hora não demonstrou interesse nesse sentido. Tá? Não demonstrou interesse nesse sentido. O que a gente pode fazer? Baixar o prazo operacional. Então, já que eu estou olhando o gráfico mensal, o tempo gráfico imediatamente inferior é o gráfico semanal.
Na realidade, né, seria o gráfico de 10 dias, que é metade de um mês, né? Então 10D. Então esse aqui é o gráfico de 10D. Tem algum sinal de compra acontecendo aqui? Não, né? Simplesmente uma barra vendedora tocando naquele ponto. Comprar simplesmente por isso é muito ousado. Por análise técnica clássica não seria um argumento aceito. Tá? No gráfico semanal, mesma coisa. Né? Semana passada fechou com uma barra grande, que lembra uma barra de exaustão, né? Mas ainda sem nenhum sinal de recuperação. E no diário, tão pouco. No diário a gente tem sim um mercado distante da média, olha aí, quase todo fora da banda de Bollinger, com o nosso indicador de sobrevenda ou sobrecompra, né, em relação à volatilidade bem distante da média, tá, acima dos 30% aqui em relação à volatilidade. Então é esperado alguma recuperação de RAPT, só que não tem nenhum sinal, né? Ela está num ponto para fazer alguma inflexão de preço. Só que ela não quer fazer isso, por hora não demonstrou nenhum potencial nesse sentido. Mica pede a avaliação de Cial3 no gráfico diário. Então, Cial3 aí no gráfico diário foi um papel que no comecinho do ano, né, no primeiro dia útil do ano, perdeu uma zona de suporte com gap inclusive, tudo para dar continuidade para o movimento. No dia seguinte, a Ciel deixou um candle comprador que invalidou o rompimento. A gente até colocou a possibilidade do indivíduo trabalhar um trade aqui, né, apostando no falso rompimento. A entrada seria na superação da máxima desse candle branco, que fechou acima da máxima do candle que perdeu o suporte. O mercado fluiu, né, chegou a dar aí mais de 4% de retorno, que seria no mínimo 10% da volatilidade para fazer uma RP. Tá? No momento não vejo o que fazer, Mica. O ponto de entrada passou para operar nesse sentido. Agora, na realidade, a gente tem os preços em cima da média móvel de 21 dentro de uma tendência de baixa. Então aqui o lado para se operar, se a gente fosse buscar um lado a favor da tendência no diário, seria na venda. Tá? Então posso colocar um gráfico de 15 minutos e buscar sinais nesse sentido? Posso, né? Então vou buscar aí, esperar primeiro movimento. Ou método mais simples, vou colocar um gráfico de 60 minutos e vou esperar uma violação de mínima para trabalhar uma venda nessa direção. São possibilidades. Tá? Então o recuo que era esperado, o mercado fez. Agora, se a tendência atual se mantiver, a expectativa é de retomada da tendência de baixa. O Wagner está chegando agora, também pediu avaliação de Ciel, que acabou de ser respondida, e pede avaliação de BBDC4, Banco Bradesco. Então vou dar uma olhadinha aqui no Bradesco para o Wagner. Bom, esse aqui é o gráfico de BBDC4. Tá? Esse aqui é o gráfico não ajustado. Não, esse é o gráfico ajustado. Tá? Então vamos colocar aqui o gráfico não ajustado de BBDC4. Então olha só, BBDC4 no meio do mês passado, para ser mais exato, fechou abaixo do suporte, mas fechou com um candle pequeno, não adequado para a gente fazer uma venda apostando nessa direção. Tá? O mercado foi confirmar o rompimento mesmo aqui no dia 18, só que no dia 18 o mercado estava em cima de um suporte muito forte, que era a zona dos R$19. Tá? Porém, o mercado não quis nem saber desses R$19, né? Bateu ali naquela faixa de preço, se segurou um pouco e seguiu em queda, seguiu em tendência de baixa. No Bradesco não foi tão fácil aqui encontrar uma brecha para operar essa movimentação negativa tão simples, né? Assim como o BBDC3, né, que são as ações ordinárias. Aqui a gente teve um sinal mais limpo, ó, uma bandeira de baixa acionada. Ok? Só um momentinho. Só um momento. Perfeito. Perfeito. Então tá aí. Falava do Bradesco, né? Desculpa, pessoal. Tá? Tive um probleminha aqui. BBDC3 deixou um sinal mais limpo, para a gente poder se aproveitar dessa tendência de baixa, né? BBDC4, ao contrário, veio caindo na mesma direção. Mas olha só quantos dojis o papel deixou. Candle de dúvida. Desde o começo do ano o mercado deixou candle de dúvida. Sexta que nós tivemos um candle direcional para baixo. Porém, esse candle direcional está bem distante da média, né?
ou melhor, parece estar distante da média, não está tanto, né? Se a gente for levar em consideração o nosso indicador aqui em relação à vol, nós não temos uma distância dos preços em relação à média superior a 30% da volatilidade. O que isso significa? Que o papel deve continuar caindo, ou que no mínimo não é um ponto para se buscar trade contra a tendência. Tá? Perfeito. Vlad, teríamos um ombro cabeça ombro invertido na Braskem? Questionou o Ares. Ombro cabeça ombro nos 15 minutos. É uma figura de ombro cabeça ombro, sim, Ares. Dá para interpretar esse ombro cabeça ombro invertido, sim, acima aí de 27,66. Apesar que o ombro cabeça ombro invertido, né, se a gente for levar pela literatura, ao pé da letra, são figuras de reversão de tendência. Tá? E ela não está acontecendo aqui num ponto em que reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Né? O mercado já vinha em alta. Então só esse aspecto. Né? Seria um ombro cabeça a ombro, levando em consideração exclusivamente a sua simetria. Né? Tá? Olha no diário. No diário, ao contrário, a gente já tem um ombro cabeça a ombro nascendo para baixo. Né? Aí sim, é um ombro cabeça a ombro puro sangue. Por que esse aqui é um ombro cabeça a ombro puro sangue? Ombro, cabeça e ombro. Porque essa é uma figura que reverte essa tendência de alta. Então, zigue-zagues ascendentes, né? Até que no momento o mercado quebra esse ciclo. Tá? Então aqui no diário a gente tem um ombro cabeça invertido em perfeitas condições. Tá? Em termos de simetria, óbvio que não foi acionado ainda, né? É acionado somente abaixo de 25. Enquanto no intraday há a figura de ombro cabeça ombro, mas não está alinhado com a filosofia, com a teoria do padrão. O Wellington pede a avaliação de Banco do Brasil, barra elefante no intraday. Vamos lá. Então aí está o Banco do Brasil, é uma barra elefante, sim, barra elefante é essa que sai da média, uma barra elefante operável, na minha visão é. Tá? Então, start abaixo de 13,80, Wellington. Tá? O legal dessa barra elefante é que a mínima dela bate com a mínima de sexta. Então, se o mercado perder esse ponto, estopa quem eventualmente tinha operação de compra no diário. Muito bem. Luciano pede a avaliação de CEMIG, CEMIG 4. Vou dar uma olhada aqui então no gráfico da CEMIG. Então tá aí, CEMIG no gráfico diário, mais um papel, né, em forte tendência de baixa no diário. Esse aqui é o gráfico não ajustado da CEMIG. Está indo em busca do suporte lá na faixa dos R$ 4,00, 13,95. Tá? Mínima de 2001, mínima de 2002. É para lá que os preços estão indo. Ainda tem espaço para cair. Tá? No curtíssimo prazo, porém, a gente tem a CEMIG fora da banda de Bollinger, distante da sua média em relação à volatilidade, ou seja, no curtíssimo prazo o esperado seria algum tipo de recuperação. Tá? Mas para um prazo maior, o papel não está sustentado sob um suporte de longo prazo. Ainda tem espaço para cair numa leitura de prazo maior, mas dentro do prazo mais curto há espaço para recuperação. Tá? Então hoje, por exemplo, se CEMIG deixar um candle branco no ponto onde está, provavelmente a gente deve ter algum trade no sentido de retorno à média. Tá? Então como o foco aqui é swing trade, eu não pensaria em abrir novas vendas aqui em CEMIG, pelo contrário, traria stops bem justos e estudaria a hipótese de virar mão. Muito bem.
O Modern Man questiona sobre CSN, parece que vai deixando de buscar o retorno à média, dá para pensar numa venda já? Bom, pergunta boa, né, Modern Man? Olha só. A tendência de baixa? Sim. É correto pensar em... Logo, é correto pensar em vendas? Sim, é correto pensar em venda. Porém, essa correção ela foi muito curta. Percebe que nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda. Então essa perna aqui ela teve a duração de 7 dias. A gente costuma buscar a operação no sentido da última perna, quando a perna atual, a perna de correção, tem no mínimo 50% do tempo, ou seja, no mínimo 3 dias. E aqui a gente teve o quê? 2 dias só de correção. Né? Então, para swing trade não seria uma venda tão adequada assim. Eu entendo que para day trade, né, o fato do mercado estar perdendo a mínima de sexta-feira abre espaço para fechar o gap que está aberto. Aí day trade é outra coisa, né? Day trade teria gerado uma venda aqui na faixa dos 3,40 até a zona de 3,30. Então arrisca lá 10 centavos para ganhar 13 centavos bruto, né? Para day trade seria isso. Para swing trade eu já não vejo uma venda tão tranquila assim. Tá? Para mim não corrigiu o suficiente para pensar em venda, em novas vendas. Legal. Dá mais uma olhada no índice futuro. Então tá aí, o índice futuro formalizou o primeiro movimento, sentiu aqui aquela zona de resistência que a gente tinha desenhado. Primeiro movimento em 41.250. Acima disso, há espaço para movimentação altista até 41.635. Vendas abaixo de 40.800 pontos. Tá? Então, no índice, são esses os pontos que a gente vai buscar a operação. Setup 1, Setup 2. E o dólar? O dólar é dia Search and Destroy, né? O mercado abriu em gap de baixa, passou para cima da linha d'água, passou para baixo. Então, um dia mais confuso. Dentro de um time frame um pouquinho maior, aí a gente tem os preços negociando dentro de um retângulo, né? Então, nada muito tranquilo a ser feito. Destaques do dia. MIUS 3, papel aí que não tem tão apropriado assim para day trade, né? TGMA tampouco. ELET 6 tem um volume bom. Dá para pensar em day trades aqui em ELET 3, até um papel operável. MPLU 3, o volume está baixo hoje, né? Nada demais. MRV subindo bem, mas não vejo muito o que se fazer no papel, no diário. Ué, o que houve com a intraday aqui da MRV? Tô sem intraday de MRV, que estranho. Ponto de vista vendedor, TIMP em queda. Vale, Petrobras também operando em queda. A gente vai focar no intraday agora, a nossa programação da LS Live, que começa em 45 minutos aproximadamente. Eu me despeço, deixo um abraço a todos, desejo um ótimo pregão aos amigos. Até mais.